Bom, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez aqui com vocês, né? Na nossa terceira aula síncrona, né? Nossa quarta aula do Tópicos Especiais, da disciplina, né? Da OC Tópicos Especiais, né? E a gente vai direcionar um pouco mais do trabalho, né? Andar um pouco mais em cima da proposta da construção do trabalho final de vocês e começar aí também a entrar para o processo já de tirar dúvidas das construções que precisam ser feitas a partir de então. A voz não está muito legal, mas vou esforçar para estar tentando levar ela até o fim e conseguir fazer com que fique bem entendível para vocês, principalmente por causa do esforço da voz. Bom, a proposta de hoje da nossa aula vai ser dar continuidade ao que a gente já viu nas duas primeiras, enquanto início em si da construção do projeto, né? Inicialmente, claro, do pré-projeto de vocês, e a partir daí a gente vai começar a dar os passos necessários para começar a construção do trabalho final. Então, eu vou fazer mais uma vez uma abordagem inicial. Acho que talvez se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa nesse primeiro momento, né, a gente conseguir tirar aí nessa abordagem inicial, e depois vou entrar já na parte do próximo, né, do próximo momento do quarto encontro, que já vai falar em cima da questão do referencial teórico, né, da metodologia que vocês vão trabalhar e dos resultados, conclusão e considerações finais, né, do trabalho de vocês. Bom, nas aulas anteriores nós fizemos uma abordagem em relação à proposta, né, de criação do projeto final. Então, a ideia, como eu disse para vocês, é que a gente possa ter aí uma visualização, né, das disciplinas como um todo, das unidades curriculares como um todo do curso, e em cima dessa visualização das unidades curriculares a gente começar a pensar na problemática que a gente identifica que pode ser ali apontada uma solução, pode ser apontada, né, uma forma de pesquisa, uma forma de trabalho científico que eu vou conseguir apontar um resultado, que eu vou conseguir apontar de repente ali uma possibilidade dentro dela que seja abordada dentro do trabalho na defesa do trabalho final de vocês, da conclusão em si do curso de vocês. Então, assim, mais uma vez eu friso, né, é de extrema importância que vocês realmente coloquem no trabalho de vocês temáticas que são interessantes para o cenário atual, que são interessantes para o ambiente onde vocês vivem, né, para a sociedade onde vocês estão inseridos, para o meio, né, para a comunidade onde vocês estão, o município onde vocês estão e daí por diante. E também consigam trazer uma visualização até da realidade hoje do cenário, né, que o nosso setor agropecuário está vivendo. Tá? Então, a proposta inicial é que a gente consiga, né, entender dentro dos três eixos, né, dos grandes eixos, das grandes áreas lá, que vão ser propostas como trabalho final, que é a produção agropecuária, comercialização e marketing, assistência técnica e gerencial, e daí comece a produzir os trabalhos em cima, né, desses eixos. Então, é de extrema importância que não fuja deste contexto, tá? E principalmente, se você for olhar lá na apostila, né, da UC, você vai ver que cada um desses eixos, né, cada um dessas áreas, ele tem uma especificação para o tipo de escrita científica, para o tipo de trabalho que é aconselhável ser feito. Inclusive, isso vale como critério de avaliação. Tá? Então, é importante vocês terem essa visualização, né, e olhar lá, assistir as aulas anteriores e entender esse processo de que cada um pode ser, né, como um artigo científico, né, como relatório técnico, como plano de negócio, né, então como projeto técnico, ou aí como ficar mais, qual for o ideal para vocês, né, de forma com a temática que vocês vão trabalharem e com o eixo que vocês vão trabalharem dentro da área. Tá? Então daí a gente começa a entender a necessidade de começar a se fazer esse trabalho. O primeiro passo dele vai ser esse pré-projeto, que já abriu no AVA para vocês a partir de ontem, né?
Então já está lá a disponibilidade de envio, né, até de tirar dúvidas, inclusive, e reforço isso com vocês. Esse primeiro momento do pré-projeto, quem faz a avaliação de vocês é o tutor à distância, tá? Então envie ao tutor à distância possíveis dúvidas, possíveis questionamentos em relação à temática que vocês estão trabalhando, se está de acordo com os eixos, né, se está de acordo com a metodologia que está pretendendo se levar dentro do projeto. E a ideia é justamente também que vocês consigam enxergar que o tutor à distância está vendo o trabalho de vocês com bons olhos. Que assim, isso aí é muito relativo, vai muito de avaliador para avaliador. Às vezes ele vai olhar aquilo ali e vai dizer, não, poxa, isso aqui tem potencial de ser uma coisa mais, né, abrangente, de ser uma coisa que tem um olhar diferenciado. Então, é muito interessante que esse primeiro momento também tenha esse feedback com o tutor à distância. Tá? E lá no AVA de vocês vão ter todas essas oportunidades de conversar com o tutor à distância, tá mandando mensagem, tá tirando dúvidas, buscar feedback, não só com o tutor à distância, mas também com a gente, né, como tutor presencial. Tá? Então, até uma coisa que eu coloco, né, já deixou aí à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que tiver realmente ali que não esteja entendido, né, que não esteja fácil e vamos dizer de forma clara para vocês, mandem mensagem lá no AVA que a gente vai estar tentando sanar também. Bom, e daí a gente vai ver a construção já desse pré-projeto, né, como uma temática inicial que a gente vai ter que chegar em si a um tema, tá? E até uma coisa que a gente costuma falar quando referencia o tema. Tema é aquela coisa, vamos dizer que é ali que a gente vai trabalhar diretamente. Tá? Não é falar toda a cadeia produtiva, todo o setor que vai... Não, é o tema, é o que eu quero alcançar como principais resultados. É isso aqui. Então, eu quero demonstrar os ganhos produtivos de uma propriedade que trabalha com pecuária de leite. Então, eu vou botar lá, né? Demonstrar ganhos produtivos de uma propriedade com pecuária de leite no período tal, e aí a gente vai conseguir entender, né, o que se quer fazer. Não demonstrar a cadeia produtiva da pecuária de leite. Né? Tá, beleza, dependendo da temática que vocês vão ter que trabalhar, né, a gente costuma dizer que é o seguinte, o tema ele tem que ser muito, muito, muito claro e objetivo. Que às vezes a gente faz um tema gigantesco, né, um texto em si do tema gigantesco, e quem vai ler não consegue muitas das vezes nem entender o que vai estar tendo ali dentro do seu trabalho. Tá? Até mesmo porque isso aí atrai a questão da leitura do avaliador. Né? Então, se você coloca uma coisa chamativa, atrativa, ele vai ter um olhar mais atento para aquela avaliação. Se você coloca uma coisa muito superficial, muito, né, aleatória ali dentro do tema, a tendência até do avaliador vai ser olhar de uma forma diferente para isso aí, já vai dar preguiça só no início na olhada. Tá? Depois disso, né, e é um ponto que eu quero observar aqui muito claramente, é a questão da justificativa, tá, pessoal? Eu percebi que algumas pessoas fizeram a justificativa, né, nas entregas que foram feitas para a gente já desse primeiro momento, muito enxuta, né, muito sem informações. Né? Mais uma vez, da mesma forma que o tema é o cartão de visita ali, a justificativa vai ser o primeiro contato que o leitor, né, que o avaliador, que a pessoa que vai pegar o trabalho de vocês, vai ter com o texto de vocês, com a discussão que vocês vão querer fazer lá dentro. Tá? Então, é extremamente importante que quando eu falo da justificativa, né, eu consiga colocar lá os resultados que eu espero, fazer um contexto geral da história, é o que eu costumo dizer. Às vezes a gente faz um apanhado, eu quero falar sobre a produção da mandioca no município de Capanema. Beleza, meu tema está ali focado na produção de mandioca no município de Capanema, na comunidade tal. Mas é interessante eu fazer uma abordagem de o que é a produção a nível nacional, de que é uma produção a nível estadual, de que é uma produção a nível municipal, para poder chegar lá na região onde eu estou setorizado. Porque às vezes a gente olha assim, o trabalho tem um impacto muito grande, mas dependendo da forma e do contexto que eu coloco ele, a gente não chama a atenção de quem está lendo lá na frente.
né? E aí faz com que eu ganhe corpo. Ó. Eu vi aí justificativa de 4, 5 linhas. Tá? Nada contra se tivesse objetivo 100%. Mas ali em 4, 5 linhas você não vai conseguir descrever aquilo que você pretende colocar lá dentro do trabalho. Tá? Então vamos ter uma atenção melhor para isso. Tá? Tentar colocar dentro da justificativa, claro que também não é o resumo, tá? Não é 2, 3 laudas, não. A justificativa, o ideal é que eu coloque ela no máximo em uma lauda, que eu consiga colocar todas as características do meu trabalho, os resultados que eu quero alcançar, tá tudo ali nela. Né? É o porquê de estar fazendo esse trabalho, porquê de estar fazendo essa pesquisa, porquê de estar fazendo esse levantamento de alguma situação ou alguma coisa que a gente queira identificar aí dentro do setor produtivo. Tá? Então é de extrema importância que a gente tenha esse olhar. Beleza. E dentro do pré-projeto vem o cronograma, né? Vale citar que é interessantíssimo eu colocar dentro do cronograma os passos que eu preciso dar, tá? Desde o início da disciplina até a entrega dele, tá? E é bom referenciar ele assim com prazos, tá? Até uma observação em alguns que eu olhei, né? Que tava lá mês tal de tal do ano 2020. Mês tal do ano 2021, que vocês vão ter até fevereiro, né, de 2021. É interessante que tenha lá definido o prazo e tenha descrito, tá? De tanto a tanto, por exemplo, eu vou começar a escrever hoje, dia 11/11, e eu vou escrever até dia 30/11. Então, o tutor ele fica também ali já naquela expectativa de que entre 11 e 30, né, você está na fase de escrita. Então, ali ele consegue enxergar o passo que você está dando dentro do seu trabalho de pesquisa. Tá? Então, é extremamente importante que esse cronograma ele esteja bem definido e com datas bem descritas. Tá? Então, ali a gente consegue colocar mais ou menos o que vai ser feito e como vai ser feito no prazo que em si está estabelecido para vocês. Até mesmo friso mais uma vez, não deixem tudo para cima da hora porque vai ficar pesado. É por isso que existe toda essa exigência em relação ao cumprimento dos prazos, tá? Não só das aulas, não só desses momentos aqui e tal, mas principalmente o cumprimento dos prazos. Por quê? Porque senão lá no final vocês vão se enrolar, vocês não vão conseguir concluir o trabalho de vocês, não vão conseguir apresentar e defender o trabalho de vocês lá no final, beleza? Tá? E os objetivos, eu acho que o objetivo é muito mais questão, né, de organização da escrita, né? Eu digo que as aulas de português que a gente fazem falta nessa hora, porque quando a gente trabalha a partir do objetivo, né, essa questão de utilizar o verbo, né, de ter toda aquela característica ali em si da escrita, né, com complemento, com, né, toda uma conexão em si sobre o que eu estou escrevendo em cima daquilo que eu vou apresentar dentro do trabalho, que lá a gente vai ter que dar uma revisadinha nas aulas de português para conseguir ter essa melhor definição. Tá? Mas é importante que a gente olhe aí para a questão dos objetivos, tá? Principalmente, como o próprio material aqui de vocês diz, tá? A gente tem que enxergar esses verbos iniciais que vão estar expressos ali nos meus objetivos, né, com características, né, que denotem a ideia de propósito. É aquilo que eu quero alcançar. Então ele cita aqui o exemplo, eu vou analisar a cadeia produtiva da mandioca na região de Bragança. Vou analisar, vou avaliar, e aí eu vou conseguindo ver. E aqui ele cita o analisar, o avaliar, o mostrar, o explicar, o investigar e etc. Tem outros verbos também que têm essa mesma conotação e fazem com que a gente consiga ter aí uma expressividade muito boa dentro dos nossos objetivos. Tá? Então, atentem um pouco para isso. E até mesmo assim, a escrita, né, vocês vão ter tempo também para estar editando, estar fazendo. Só que, por exemplo, para o pré-projeto, vocês já vão ter que ter essa entrega, principalmente dos objetivos. Né? Então, é bom já começar a trabalhar em cima dessa ideia dos objetivos, para começar a entender também o que vocês vão querer fazer lá dentro do trabalho. Tá? É uma coisa que eu digo que tem que ficar bem claro quando a gente fala dos objetivos específicos, né?
Eu até citei na primeira aula aqui que o exemplo que eu dou em relação aos objetivos específicos é o exemplo de metas, de uma escada, por exemplo, né? Eu quero subir uma escada com, sei lá, 10, 20, 30 degraus. O que é o meu objetivo geral? É subir a escada, né? O que é o meu objetivo específico? São os degraus que eu vou precisar subir para chegar ao topo da escada. Então a lógica é muito nesse sentido, tá? Eu tenho que olhar para os objetivos específicos, enxergando o objetivo geral que tem por trás dele. Tá? O que a gente percebe é que algumas entregas de vocês, alguns objetivos específicos estavam meio desalinhados com o objetivo geral. Então isso aí é interessante a gente atentar e a gente conseguir enxergar muito bem, tá? Lembra que o objetivo específico é o passo, são as ações necessárias que eu preciso executar para chegar naquele meu objetivo geral, tá? Então a gente tem que ter muita atenção. E ter o cuidado também de tipo assim, existe um número mínimo ou máximo de objetivos específicos? Não. O objetivo geral, claro, o nome já está dizendo, é só um. O objetivo geral, é o macro ali, é o que eu quero no meu trabalho. Mas objetivos específicos, o ideal é que tenha no mínimo 3. Tá? Eu, particularmente, isso aqui é característica minha como profissional, que digo que o ideal é que dentro de uma proposta, de uma pesquisa, principalmente, de um trabalho, né, de um trabalho científico, que não deixa de ser, que é uma escrita científica, que vocês vão estar fazendo aqui um trabalho final, que vocês tenham a atenção de ter no mínimo 3 objetivos específicos, tá? E aí, máximo também eu não digo que existe um limite, mas se você colocar mais de que 6, 7, 8 objetivos específicos, você já fica com um trabalho muito denso, né? E daí você já vai ter que ver se vai dar conta de executar isso aí no tempo hábil que nós temos, que aí vai ser mais ou menos esses 3 meses seguintes. 3 a 4 meses seguintes, 3 meses mais ou menos, pelo cálculo que se faz aí até o dia 6 de fevereiro. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande nesse sentido, de realmente colocar ali na fundamentação do nosso trabalho, tá? Aquilo que a gente vai entregar lá na frente. Não adianta eu colocar um objetivo específico aqui que eu não consegui fazer lá na frente. Aí eu tinha que mapear os produtores que estavam inseridos na comunidade tal, né? Aí eu fui lá, consegui falar com 2, 3 e não consegui falar mais com ninguém. Eu consegui mapear? Não. Então eu tenho que ter atenção nisso aí, tá? Beleza, então esse início, essa parte principal, né, que está relacionada ao nosso pré-projeto, é interessante a gente ter atenção porque vai ser a primeira entrega. Tá? Então vocês já vão ter prazo específico para essa primeira entrega e já vão ter ali, vamos dizer que o primeiro produto do trabalho final de vocês. Existe uma exigência de que o meu pré-projeto vai ter que permanecer até o final, até a defesa? Não necessariamente, tá? Eu digo que eu já vi vários casos de que aconteceram que no meio do caminho percebeu-se que a pesquisa era inviável, percebeu-se que a metodologia que eu estava tentando aplicar ali, a gente vai falar sobre isso hoje, não era possível de ser realizada e ali foi mudado totalmente o trabalho. Isso aí pode acontecer, tá? Não é o recomendado, porque dá mais trabalho, é mais complicado, você vai fugir um pouco da temática que foi proposta no pré-projeto, mas aí a gente vai colocar em pauta. Se realmente eu não conseguir entregar aquilo que eu propus no meu pré-projeto, claro que eu vou ter que fazer algumas adequações, algumas mudanças em cima dele. Beleza? Bom, e os modelos aí vocês podem olhar lá no material de vocês, no AVA, né? É de extrema importância que vocês leiam o guia do projeto final, guia de elaboração do projeto final. Por quê? Lá nele está especificando todas as características que o projeto ele deve ter, tá? A questão da estrutura, a questão da escrita científica, né? Como deve ser o formato em si do trabalho, que hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, dos elementos que esse trabalho vai ter em si, né? Os elementos textuais, pré-textuais,
introdução, desenvolvimento, tudo, as referências, né? Tudo que ele vai precisar ter dentro do processo. Então, lá no guia de vocês, tá lá todo o passo a passo. Então, muitas das vezes a gente se prende, né? A gente, eu já sei escrever um artigo científico, eu já sei escrever um trabalho de conclusão, mas, porém, o modelo que o Senai exige é com base no que está lá no guia do projeto final. Tá? Muda muito o que a ABNT exige? Claro que não, que ele é baseado, inclusive, na ABNT. Tá? Só que tem algumas coisinhas que são necessárias e que tem uma lógica que precisa ser seguida. Tá? Então, é extremamente importante que vocês atentem, está no AVA de vocês esse material, né? Peguem lá, façam ele também como livro de cabeceira nesse momento de construção do trabalho de vocês, né? E eu tenho certeza que aí vocês vão conseguir também evoluir bem mais, tá? Bom, já entrando para um momento mais específico do nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos falar principalmente sobre o referencial teórico, tá? A metodologia, a definição da metodologia, que são os materiais e métodos que vão ser utilizados, e algumas orientações sobre resultados e conclusão, né? E as considerações finais do trabalho de vocês. Então, essas 3 primeiras, né, aulas, elas são baseadas em si na parte, vamos dizer que escrita, a parte teórica e aí inicialmente prática já do projeto, né? E no quinto encontro, que é a sexta-feira, né, dia 13, a gente vai também já começar a entrar para esses elementos pré-textuais, capa, folha de rosto e tal, vai fazer uma explanação melhor em cima desse padrão. Tá? Mas eu já adianto para vocês, é extremamente interessante que vocês se baseiem pelo que está lá escrito, né, no guia de elaboração do projeto final. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do referencial teórico. Né? Eu acredito que nem todos vocês tenham experiência com escrita científica, né? Acredito que nem todos vocês ainda tenham tido, né, essa necessidade em si, né, do dito TCC, do dito projeto, né, o dito artigo científico que precisa se escrever lá na graduação, na pós-graduação ou qualquer outra atividade, né, acadêmica. Mas assim, quando se fala na questão do referencial teórico, né, a gente diz até que é uma das partes mais, não digo só importantes, porque a pesquisa em si é mais importante, mas eu até cito a fala de um professor que eu tinha na especialização, que ainda está vivo, né, que ele dizia o seguinte: o referencial teórico que você vai utilizar, ele é a base que você vai imprimir ali dentro do seu trabalho, vai inserir dentro do seu trabalho, para garantir que aquilo que você está falando e aquilo que você está propondo é uma possibilidade realmente válida. Né? Então, por exemplo, você vai falar sobre uma cadeia produtiva, é importante pegar um referencial teórico. Eu vou falar sobre a pecuária de leite. Beleza. Eu vou lá, vou pegar um histórico da pecuária de leite, quando começou, onde começou, no Brasil como é que funciona, quantos litros de leite são produzidos e tal. Mesma coisa se eu for trabalhar o exemplo da cadeia produtiva, da organização produtiva da farinha. Eu vou pegar lá a nível nacional, a nível estadual, a nível regional, o que se produz, qual é a estimativa de produção e tal. Então, a gente consegue ver dentro do referencial teórico, como o próprio nome já diz, base de outras pessoas, de outros produtores científicos, né, de outros produtores de conteúdo científico que já escreveram sobre aquela temática e ali está como referência para a gente se guiar, tá? E dentro dessa ideia do referencial teórico, a gente vai começando a dar embasamento à nossa pesquisa, né? Vai começando também a demonstrar o porquê de estar se fazendo aquela determinada pesquisa, que você consegue enxergar em trabalho de outros, talvez aquilo que você estava querendo apontar ali dentro de uma comunidade em específico. Né? Tipo, por exemplo, vamos citar a ideia aqui da produção da mandioca, uma coisa bem local nossa. Né?
Eu quero falar sobre a cultura da mandioca no município de Bragança, ou no município de Tracuateu, ou de Capanema, ou de Santa Luzia, que são polos produtores aqui de mandioca. Então eu vou pegar uma comunidade tal, mas aí eu preciso conhecer o que é a produção, o que é a mandioca, o que se faz de produto, o que se faz, como é o mercado dela e tal. Então, dentro desse referencial teórico, eu vou estar colocando esses dados, tá? E detalhe, já antecipo uma coisa que vem lá no finalzinho, né? Que é relacionado aos nossas referências, tá? Toda e qualquer referência que vocês copiarem, seja da internet, seja de um livro, seja de um artigo científico, seja de um trabalho de outro colega, anotem a referência de onde vocês pegaram aquilo, tá? Porque senão gera a questão do plágio no trabalho de vocês. Às vezes a gente tem aluno que vai lá, copia o trabalho do outro colega todinho e tal, e bota o nome dele lá no final. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas acontece às vezes. Então, se eu pegar uma certa quantidade de características, né, de plágio, ali o trabalho ele vai ficar inviável. Tá? Então, até isso, para a escrita científica, eu tenho que ter, né, a consciência de que o trabalho ele é meu. Não é só a referência que eu peguei de um outro trabalho. E assim, o mais interessante que a gente diz até é que quanto mais referências vocês conseguirem buscar, mais vai estar atrativo também o trabalho de vocês. E mais a gente consegue, tipo, eu vou pegar só de um único trabalho referencial teórico todinho. Pô, se eu for botar ali 20, 30% do trabalho do cara dentro do meu, é plágio. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado, tá? E tudo que vocês pegarem, seja de figuras, seja de tabelas, seja de texto de outros escritores, de outros produtores científicos, peguem a referência. Peguei uma imagem do Google, vou botar lá no meu trabalho, beleza, imagem, tal, fonte, Google, site tal, e joga lá na referência de vocês de onde foi que foi tirado, tá? É extremamente importante isso aí é um critério de avaliação do trabalho de vocês também, tá? É um dos critérios observados na escrita final do trabalho de vocês. Então, por exemplo, eu citei lá um autor fulano de tal, tá? E não peguei a referência, não coloquei lá na minha referência bibliográfica, tá? Aquilo ali tá equívoco, porque eu estou usando a fala de um outro autor, usando o texto escrito de um outro autor e estou colocando como se fosse meu, porque teoricamente ele está dentro do trabalho sem referência. Tá? Então, atentem muito para isso. Tá? É extremamente importante tanto eu ter bastante referências em si, né? Tanto eu ter bastante referencial teórico dentro do meu trabalho, que embase a minha escrita, a minha hipótese ali que eu quero apontar, né? Como também eu estar referenciando elas lá no final. Tá? Então é extremamente importante eu ter esse cuidado. Tá? Então, na sequência, a gente vai começar a falar um pouco, né, sobre a questão da metodologia. Tá? Então, quando a gente fala de metodologia, eu digo até que é uma das partes menores, porém, para muita gente, a mais chata que tem ali dentro do trabalho. Mas é extremamente importante a gente atentar para a característica em si, para a inserção dessa metodologia dentro da escrita do nosso trabalho. Por quê? Porque na metodologia eu vou estar dizendo ali tudo o que foi usado e a forma que foi usado. Né? Então, um exemplo aqui que a gente fala, né? Quando a gente olha para a questão, né, da ideia em si da metodologia, né, como a própria escrita dela diz, né, ela é um método, ela é a maneira como foi descrito, desenvolvido aquele processo. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, depois a gente vai falar melhor um pouquinho sobre isso, mas eu tenho que referenciar que aquilo ali foi uma pesquisa bibliográfica. Né?
Quando eu vou fazer uma pesquisa de campo, onde eu tenho que entrevistar tantos produtores, ela é uma pesquisa quantitativa, né? Eu quero ver, de repente, a cadeia produtiva e quero ver quanto se produz de tal produto. Pesquisa quantitativa. Eu quero ver os resultados positivos, sei lá, da gestão dentro da propriedade rural. Ela já está vendo ali, dependendo da avaliação que eu vou fazer, tanto quanto qualitativa, e eu vou observando esses detalhes aí e conseguindo trazer e transcrever eles para dentro da minha metodologia, tá? No material de vocês, tanto na apostila da UC, quanto também lá no guia de construção do trabalho, tem muita coisa boa falando sobre a metodologia, tá? É interessante a gente ler isso também, que às vezes fica um pouquinho de dúvida, tá? Mas assim, a gente vai entender que a metodologia da pesquisa, né, ela vem, né, tipo assim, quando a gente começa a olhar, a gente consegue enxergar os tipos, né, as características em si das pesquisas que a gente vê. Então, por exemplo, os tipos de pesquisa que são trabalhados aqui dentro da ideia do material de vocês, né? Primeiro ela fala no tipo de pesquisa quanto à natureza, tá? Não a natureza em si, né, o sistema biológico, mas quanto a característica dela. Então ela pode ser uma pesquisa básica, tá? O que é uma pesquisa básica? Ela objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, sem a aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais, ou seja, é amplo, né? Quando a gente fala em pesquisa básica, tem uma amplitude muito maior. Quando a gente fala da pesquisa aplicada, né, que é a outra característica quanto à natureza, tá? Ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, por isso é dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, ou seja, ela é mais reduzida a um ambiente, né? Então, dentro da pesquisa básica, você consegue enxergar o macro, né? O contexto como um todo, e dentro da pesquisa aplicada a gente consegue enxergar um ponto mais focado, um ponto mais local, como ele diz, né? Envolve verdades e interesses locais. Por exemplo, eu vou falar sobre determinada cultura situada dentro de uma comunidade rural no município de Capanema, né? Então, é uma pesquisa aplicada, porque eu estou falando de uma comunidade, né? São interesses locais, não é um macro, é em si ali dentro de um ambiente, né, micro, dentro de uma comunidade, tá? Quanto à abordagem do problema, né, aquilo que eu vinha falando anteriormente, a gente vê aí a pesquisa quantitativa, tá? Que ela considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números as opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, como, por exemplo, porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e vários outros modelos, né? Então, quando a gente fala na pesquisa quantitativa, é quando eu quero fazer uma abordagem relacionada, né, a um volume, a um número, a uma amostra. Então eu quero identificar quantos produtores trabalham com agricultura familiar no município de Capanema, no município de Bragança, por exemplo. Então eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa, eu estou vendo o número de produtores, é uma amostra. E aí eu posso quantificar ainda mais, eu posso definir quantos trabalham com hortaliças, quantos trabalham com frango, quantos trabalham com pecuária, e aí eu vou conseguindo intercalar aqueles processos. E eu estou trabalhando com números. Tá? Eu estou demonstrando através de números aquele universo, aquele ambiente ali e aquele modelo de pesquisa que eu vou desenvolver, aquela ideia que eu quero desenvolver. Quando a gente fala da pesquisa qualitativa, tá? Ela diz assim, considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzida em números, tá? A interpretação dos fenômenos e a atribuição do significado são básicas no processo de pesquisa qualitativa.
não requer o uso de método e técnicas estatísticas, o processo e seus significados são os focos principais da abordagem. Então, dentro da pesquisa qualitativa, a gente vai identificar características de uma cadeia produtiva, por exemplo, né? E a gente vai identificar aquilo ali, né, por fatores que me levam a ver, né, o que tem de possibilidade de ganho pessoal, de possibilidade de desenvolvimento local, e não está envolvendo diretamente equações numéricas, não está envolvendo diretamente os modos estatísticos ali dentro do ambiente. Tá? Então eu tenho essa diferença aí quanto à abordagem do problema. Tá? Quanto aos fins, né? A gente vem ver aí a questão da metodologia quanto à finalidade, e ela tem aqui, são 5 tipos, tá? Que são, primeiro, pesquisa exploratória, segundo, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, pesquisa metodológica e pesquisa intervencionista, tá? A pesquisa exploratória, ela é realizada em uma área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. É normalmente o primeiro passo para quem não conhece suficientemente o campo que pretende abordar. Por exemplo, eu não tenho nenhum dado estatístico, eu não tenho nenhum dado de índices, por exemplo, né, de uma cadeia produtiva relacionada ao município de Bragança, de Augusto Correia, de Santa Luzia, um exemplo que eu vou citar. E eu quero falar lá sobre a cadeia da mandioca. Então, ela pode ser uma pesquisa exploratória desde que eu venha a buscar essas informações, tá, junto com a comunidade e consiga trazer isso aí através de questionários, por exemplo. Tá? Como ela se diz, é para quem não conhece suficientemente o campo que pretende abordar. Tá? Eu não sei nada daquilo, eu não tenho referência teórica, eu não tenho nada daquela comunidade e eu não sei o que eu vou conseguir abordar ali. Ela é uma pesquisa exploratória. Pesquisa descritiva. Expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Tá? Pode também esclarecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Né? Ou seja, eu de repente posso estar referenciando determinada cadeia produtiva de uma comunidade, né? E ali eu estou trazendo as características dela. Tá? Então ela é uma pesquisa descritiva, eu estou trazendo características de determinado ambiente, de determinada cultura, de determinada atividade produtiva e vou colocar ela de forma a descrevê-la dentro do meu processo, né, de construção do trabalho. Pesquisa explicativa, ela tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos, visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma para a ocorrência de determinado fenômeno. Pressupõe pesquisa descritiva como base para suas explicações. Então, na pesquisa explicativa, né, a gente está trazendo hipóteses em si, né, e está referenciando aquilo ali de uma forma muito palpável. Por isso, tanto é que ela vem aqui dentro da ideia também de pesquisa descritiva. Tá? Por quê? Você traz uma argumentação mais palpável, você traz uma explicação melhor, de repente ali um resultado mais específico daquele trabalho que se quer atingir, né? daquela busca, daquela pesquisa que se quer fazer. Tá? Quando a gente faz em pesquisa metodológica, ela se refere à elaboração de instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. Né? O próprio nome, né, dela já incita muito essa questão. Ela é um método. Né? A gente vai seguir ali, né, vamos dizer que meio que um roteiro para explicar determinada ideia, para determinada modo de pesquisar determinada coisa e conseguir colocá-la ali, né, como proposta dentro do nosso trabalho. Então, ela é uma pesquisa metodológica. Estou explicando um modelo, um método.
tá? E pesquisa intervencionista, tá? Ela tem como principal objetivo interferir na realidade estudada para modificá-la. Não se faz, portanto, em apenas explicar, tá? Distingue-se da pesquisa aplicada pelo compromisso de não somente propor resoluções de problema, mas também de resolvê-los efetiva e participativamente. Né? A pesquisa intervencionista, né, mais uma vez, como o nome está sugerindo, ela é uma intervenção. Tá? Existe um modelo de produção que já foi pesquisado, já foi diagnosticado, já foi levantado, mas de repente eu vejo ali um dado que eu discordo, eu vou fazer uma intervenção em cima daquilo ali. Tá? Então eu vou estar apontando, né, uma forma de, como ele diz aqui, não apenas em explicar, mas sim em mostrar de repente um caminho, né, alguma coisa ali que não está de acordo ou que não está 100% explícito dentro daquela outra pesquisa. Então eu vou fazer uma intervenção, tá? Eu vou trazer uma ideia diferenciada e inserir dentro de uma outra proposta que já existe, tá? Bom, e quanto aos meios de investigação, tá? Eu posso ter a pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, pesquisa telematizada, investigação documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, investigação ex post facto, tá? Pesquisa participante, pesquisação e estudo de caso, tá? No caso aqui das nossas atividades, né, a maior parte delas vai ser relacionada a pesquisas de campo, né, pesquisas bibliográficas e estudos de caso, tá? Que nós vamos ter uma abordagem em cima disso que já foi proposto, né, lá dentro das nossas áreas de ação, né, das nossas áreas de foco, né, e cada área de foco vai ter uma característica. Então, meio que a gente já começa a entender aqui, né, que quanto aos meios de investigação, muito dificilmente eu vou ter uma pesquisa laboratorial, por exemplo. Por quê? Porque o nosso curso em si, ele não está voltado para esse lado da pesquisa, né? Então, eu não vou buscar ali desenvolver uma fórmula para, sei lá, erradicar aí o coronavírus. Não, a gente vai buscar caminhos para apontar soluções para a gestão das propriedades rurais, para o desenvolvimento das cadeias produtivas e daí por diante. Tá? Então é interessante até a gente ter essa visualização, né? Mas já antecipo para vocês que a gente vai focar a maior parte, né, dos nossos trabalhos vai ser na área de pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e pesquisa, estudo de caso no caso. Tá? Bom, e daí a gente começa a entender, né, a parte em si, né, dessa metodologia que vai ser trabalhada dentro dos nossos projetos, né, como a lógica, né, de que a gente quer alcançar resultados, né? Então, para alcançar esses resultados, a gente vai ter que buscar realmente essas informações em loco, vai ter que buscar essas informações em campo. Então, aqui, quando se fala, né, quando se fala aqui da metodologia em si da pesquisa, ele também referencia a questão da amostragem, né, as amostras que precisam ser feitas, a coleta de dados que precisa ser viabilizada dentro do trabalho, né, dentro da comunidade, dentro da ideia que a gente quer propor, né, para essa avaliação que vai ser feita, para essa pesquisa em si que vai ser feita, né? E é interessante a gente ter essa visão e a gente começar também a atentar para essas informações, tá? Aí vem na sequência a elaboração dos dados, tá? Além da questão da amostra, da coleta de dados, a elaboração dos dados e a análise e interpretação deles, tá? Porque vocês vão ter que fazer lá a parte em si da construção de vocês, né? Dentro da metodologia, vocês vão definir o que vocês vão fazer como pesquisa em si,
né? Então, eu vou elencar somente, sei lá, uma pesquisa que eu quero identificar uma amostra de X produtores, ou então produtores que tem numa comunidade. Então eu vou ter que ir lá fazer o levantamento dessa amostra, conseguir trazer ele para essa, vamos dizer que para esse tabelamento, ou sei lá, para a forma que vocês vão colocar, e aí começar a construir em si, né? E depois disso vem, né, os passos sequentes na construção, né, do trabalho final, essas discussões que precisam ser feitas, essas apresentações que precisam ser feitas, né, relacionadas à construção do trabalho. Não é simplesmente chegar lá, fazer uma pesquisa, colocar aqui a pesquisa e simplesmente está lá o resultado e quem quiser que leia e quem quiser que interprete do seu jeito. Não, você vai ter ali um processo que é o chamado de análise e interpretação dos dados. Você, como pesquisador, vai avaliar aquilo que foi feito, que foi levantado dentro da comunidade, dentro da cadeia produtiva, dentro da área que foi feita a pesquisa de campo, ou a pesquisa que foi desenvolvida por vocês, bibliográfica, ou seja lá qual for, né? E traçar dentro dela essa análise e essa interpretação dos dados. Tá? Não é só jogar o dado lá de qualquer maneira, de qualquer forma, beleza? E daí vem as possibilidades também que a gente vê na questão da representação desses dados, né, em forma de tabelas, em forma de gráficos, em forma de quadros, né, e daí a gente vai entendendo um pouco, né, como deve ser montada, como deve ser estruturada essa construção. Tá? Não adianta simplesmente eu pegar, eu fui lá, coletei, fiz um questionário, levantamento, sei lá, de quantos produtores tem numa comunidade tal e o que eles produzem, beleza. Fiz o questionário e tal, e peguei os questionários e simplesmente joguei lá dentro do meu trabalho. Não. O ideal é que a gente venha, apresente isso em gráfico, apresente isso em tabela, monte quadros, que aí fica mais objetivo a minha apresentação. Tá? E eu consigo fazer com que quem está lendo, né, interprete de uma forma melhor a pesquisa que foi feita. Tá? E claro, também eu vou ter que ir lá e justificar essas informações, né? Quando a gente fala aqui na questão da análise e na interpretação dos dados, não é simplesmente colocar os dados lá de qualquer jeito. Tá? Bom, e daí para fechar a nossa aula, para finalizar o nosso momento online, nosso momento de aula ao vivo e síncrona, gravada aqui para hoje para vocês, a gente vai falar rapidinho sobre essa questão da conclusão e das considerações finais, mas lá na frente a gente vai trabalhar melhor a questão da definição dos resultados, da conclusão e das considerações finais. Mas assim, dentro do processo, além de todo esse passo a passo que a gente veio, né, desde da elaboração do tema, né, dos objetivos, a justificativa, a referencial teórico, metodologia, os resultados, e aí a gente vai chegar também na conclusão, tá? É interessante que a gente tenha isso em mente. É necessário que eu consiga fazer o trabalho todo conexo e eu consiga interpretar. Que, por exemplo, vou dar uma fala aqui, inclusive de professor preguiçoso, né? Às vezes, quando a gente quer ver um trabalho, se ele está legal, se ele está interessante, o que a gente faz? Lê a introdução e lê a conclusão. Se as duas batem, quer dizer que o trabalho teve uma conexão legal e eu consegui alcançar os resultados que estavam propostos lá dentro da minha introdução. Então, se eu começo a construção do meu trabalho pela justificativa, pela introdução, falo uma coisa ali, chego lá nas minhas considerações finais, nos meus resultados e na minha conclusão e falo outra coisa, né, quer dizer que ou eu não consegui fazer o trabalho da forma correta, né? Ou então em algum lugar no meio do caminho eu me perdi, tá? Que é diferente de eu não ter os resultados que eu queria alcançar no início, que eu vou concluir lá no finalzinho do meu trabalho, lá nas considerações finais, que a pesquisa não alcançou os objetivos, não alcançou os resultados previstos e tal. Então tem que estar lá de uma forma muito clara e muito sucinta essa questão da conclusão e das considerações finais. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas, né? E aí a gente vai também começar a entrar, né, nessa questão dos elementos textuais, pré-textuais,
e conseguir entender um pouquinho mais aí desse modelo em si de escrita científica, tá? No mais, né, eu desejo aí a todos que consigam construir um trabalho muito bem interessante, muito bem palpável, que traga realmente significância para aquelas pessoas que vão posteriormente se basear nele para construir os trabalhos de outros momentos, né, de outras turmas e daí por diante. E principalmente olhem para onde vocês vão trabalhar, para a comunidade que vocês vão pesquisar, com não simplesmente uma fonte de informação, uma fonte de dados, mas principalmente no sentido de querer levar um diferencial, no sentido de querer fazer com que aqueles dados obtidos ali, com que aquelas informações obtidas ali, possa fazer uma transformação social também dentro daquela comunidade. Tá? Boa noite a todos e até a próxima aula, que é dia 13, às 20 horas.